relação a esta ideia realmente da paz ser mais do que simplesmente a ausência de conflito, isso é algo que é, nos estudos académicos dos conflitos, é algo que é consensual, ou seja, nós temos esta ideia, no fundo, da paz negativa, que é simplesmente a ausência de um conflito armado ativo, não é? De violência muito intensa. Por regra, uma guerra define-se como mais de 1000 mortes em combate por ano, portanto, isso será, no fundo, a paz negativa, não haver esse tipo de violência extrema. Mas há um conceito de paz positiva. Portanto, no fundo, que é exatamente esta ideia de que é preciso, para além da ausência de violência, haver elementos, por exemplo, uma paz para ser sustentável tem de ser uma paz equitativa, justa, a sociedade tem de ter condições de desenvolvimento, prosperidade, portanto, um nível mínimo de vida e de dignidade para as pessoas. Sabemos que é precisamente a ausência dessas coisas que, em muitos casos, motiva depois insatisfação, revolta e inclusive a ideia também nas pessoas de que, em termos de custo-benefício, têm pouco a perder ou até têm muito a ganhar com apostarem numa espécie de solução violenta para os conflitos, para os problemas que têm, não é? E, portanto, realmente sim, essa ideia de uma paz positiva, portanto, uma paz que não é simplesmente a ausência de violência ou a ausência de conflito armado, eu acho que é um conceito muito pertinente. E provavelmente nós, em termos do estudo académico dos conflitos, devíamos fazer um esforço maior para passar essa mensagem cá para fora, para a sociedade em geral. Portanto, acho que eventualmente é mais a esse nível que se coloca a questão, realmente transmitir de uma forma clara às pessoas porque é que para haver paz não basta simplesmente não haver uma guerra ativa, não é? É preciso ir para além disso. Bem, essa é uma pergunta muito pertinente, mas com uma resposta muito difícil e complicada, não é? Se fosse simples já se tinha feito, mas realmente é uma questão essencial. Há um estudo famoso, por exemplo, do Paul Collier, que é um economista que trabalhou muitos anos no Banco Mundial, que é, no fundo, um dos grandes organismos de apoio ao desenvolvimento a nível global, e ele, no fundo, trabalhava na parte mais de estudos, não é? De apoio a essa tomada de decisão, e uma das áreas que eles desenvolveram foi precisamente o que se chama a armadilha dos conflitos, não é? Ele, inclusive, depois publica um livro que eu recomendo, continua a ser, enfim, já tem alguns anos, mas continua bastante atual, que se chama The Bottom Billion, não é? Portanto, no fundo, a ideia de que nós temos à volta de 1000 milhões de pessoas que vivem em pobreza extrema, não é? No mundo, e grande parte dessas pessoas vivem realmente nesta armadilha dos conflitos, ou seja, precisamente esse ciclo vicioso em que condições terríveis de vida, enormes injustiças, pobreza extrema, acabam por levar a que as pessoas facilmente se deixem mobilizar para conflitos armados. Por sua vez, esses conflitos armados destroem a possibilidade de um desenvolvimento sustentável, de investimento, portanto, uma economia normal, e, portanto, depois torna-se muito difícil realmente quebrar esse ciclo. É precisamente esse o problema, não é o desafio. Aí a solução, no fundo, é perceber que não basta, para acabar um conflito armado, não basta haver umas tréguas, não basta haver um cessar-fogo. É preciso depois haver um investimento grande da comunidade internacional para, por exemplo, reintegrar, reeducar, financiar a reintegração dos combatentes, não é? Em muitos casos, nestes conflitos, por exemplo, temos crianças-soldados, temos pessoas que já não são crianças, mas que basicamente foram crianças-soldados, ou seja, não tiveram qualquer educação formal, não têm aptidões profissionais para além de combater. Portanto, é fundamental não retirar simplesmente as armas a essas pessoas, mas garantir que depois elas têm condições para se integrar numa sociedade, numa economia normal. Portanto, esse tipo enfim, dificuldades e necessidades estão bem identificadas, são conhecidas. Agora, não quer dizer ainda assim que seja fácil, não é? Porque um dos problemas realmente da armadilha dos conflitos é que nós sabemos que há uma grande probabilidade, no prazo de 5 anos depois de um conflito armado terminar, voltar a reacender-se esse conflito, não é? Porque este processo é realmente difícil. Agora, não há aqui outra solução, nem outros atalhos, não é? É ter a noção que realmente um processo de paz tem de ser uma coisa muito mais holística, não pode ser simplesmente, no fundo, ao nível das elites, chegar só a um acordo e parar o conflito, não é? Se não se tratar todas estas questões, não é? Se não se reinvestir nesse país, se não se reconstruir infraestruturas, se não se criar condições para uma economia e uma sociedade normal que reintegre os combatentes, essa paz vai ser sempre muito frágil. A questão
dos conflitos armados, realmente pós-1945, um dos lados mais dramáticos e negativos é precisamente o acentuar das vítimas civis, não é? Portanto, nós passámos no início do século XX, a maior parte dos conflitos eram sobretudo entre exércitos profissionais, em linhas da frente bem definidas, e portanto a maior parte das baixas dos mortos eram realmente soldados. Fala-se uma proporção, por exemplo, de 8 para 1 na Primeira Guerra Mundial, 8 mortos militares para um civil, e depois isso, já na Segunda Guerra Mundial, começa a alterar-se radicalmente, e essa tendência infelizmente persiste. Portanto, realmente a maior parte das vítimas, à volta de 90% das vítimas na maior parte dos conflitos armados pós-1945 são civis. E é uma situação muito difícil de resolver, ou seja, à partida, a solução simples e evidente seria respeitar as leis da guerra, as leis do conflito armado, as convenções de Genebra, que protegem a população civil. Portanto, à partida não se pode atingir deliberadamente a população civil e, além disso, há uma obrigação de procurar o mais possível evitar, mesmo quando se está a atacar um alvo militar legítimo, procurar o mais possível evitar os mortos civis. Agora, nós sabemos que realmente não é isso que acontece. Não acontece por vezes porque é muito difícil, ou seja, a maior parte destes conflitos são conflitos de tipo irregular, não convencional, ou seja, guerras de guerrilha, terrorismo. Portanto, muitas vezes estas forças não são exércitos convencionais, são forças que se misturam com a população civil, até usam a população civil como escudos. Temos também cada vez mais conflitos urbanos, houve uma enorme tendência para a urbanização, não é? Portanto, estamos num planeta em que, pela primeira vez, a maior parte das pessoas vivem em cidades. Portanto, as cidades são alvos muito apetecíveis, porque é aí que se concentra o essencial da atividade económica, enfim, a todos os níveis de um Estado. Por outro lado, é onde está a maior parte da população civil. Portanto, é muito fácil atingir alvos militares, causando imensos mortos civis se esses alvos estão numa cidade, não é? E depois ainda há o problema de que muitas vezes são ataques deliberados, ou seja, é um pouco o paradoxo da democratização, não é? Como hoje em dia, ao contrário do passado, é suposto a legitimidade no controle de um território depender do consentimento dessa população, portanto, as pessoas têm um voto no Estado a que pertencem. Há 100 ou 200 anos atrás ninguém perguntava a um camponês da Bósnia, ou a um camponês basco, ou a um camponês do Ruanda se queria ser francês, ou português, ou espanhol, ou isso. Não lhes dizia respeito, não é? Era algo que dependia dos reis, do resultado dos conflitos. Quando há realmente esta noção de autodeterminação dos povos, realmente de alguma democratização, no fundo hoje em dia todos os regimes pelo menos dizem que são democráticos, muitas vezes uma solução para isso é, antes de haver eleições, nós eliminamos a população que pode votar contra nós, não é? Processos de limpeza étnica, portanto expulsão de populações, mas muitas vezes a eliminação física, não é? Portanto, ou seja, ataques deliberados à população civil, seja para forçar a sua fuga, seja até para eliminar a população. Portanto, esse é realmente um dos grandes dramas dos conflitos atuais e realmente não tem soluções simples. A mim parece-me que o que se pode fazer é, através da imprensa, através das ONGs, através das agências das Nações Unidas, denunciar isso, chamar a atenção para isso, dar visibilidade a isso, portanto tentar criar pressão sobre as partes quando isso está a acontecer para deixar de acontecer. Há a questão do Tribunal Penal Internacional, portanto, no fundo, usar mecanismos internacionais para tentar punir os criminosos de guerra e procurar que isso tenha um efeito de dissuasão no futuro, mas realmente, claramente, isso não está a ter um impacto não está a ter uma grande eficácia, não é? Mas eu não vejo que haja grande alternativa além disso. Bem, essa também é uma questão muito interessante, mas vasta, ou seja, no fundo, nós sabemos, através de dados objetivos, por exemplo, todos os anos a Freedom House publica um relatório que vai mapeando o estado das democracias pluralistas, ou seja, no fundo aquelas em que não só há eleições, mas há eleições em que de vez em quando a oposição ganha, em que, portanto, há alternância pacífica no poder, em que há direitos fundamentais, liberdades de expressão, de organização, portanto há realmente mais do que simplesmente uma eleição. E as conclusões que eles chegam, que têm chegado nestes últimos anos, o último título, aliás, desses relatórios é a regressão democrática, não é? Portanto, realmente há cada vez menos regimes plenamente democráticos, plenamente livres, com todo este tipo de liberdades. Temos cada vez mais regimes híbridos, ou seja, muitas vezes chamadas também democracias iliberais, ou seja, há realmente eleições, muitas vezes, né, essas eleições até não são completamente fraudulentas, mas quem está no poder vai-se perpetuando no poder,
vai utilizando o poder para, por exemplo, controlar os média, para reprimir, usa, por exemplo, os tribunais para punir os seus adversários políticos, portanto, vai reduzindo na prática as liberdades, e também temos mais regimes realmente autoritários, não é? Em que, regimes como, por exemplo, o caso mais evidente e com mais peso a nível global é o Partido Estado Chinês, não é? O Partido Comunista Chinês, obviamente, é um partido que controla o Estado e onde não há possibilidade de alternância, não é? Portanto, não há um outro partido que alguma vez tenha assumido o poder na China. E, portanto, esse contexto internacional em que realmente temos também regimes autocráticos muito poderosos, economicamente muito ricos, como é o caso da China, também, no fundo, torna mais fácil, diria eu, aos autocratas, aos que têm esta agenda de continuar no poder, de se perpetuar no poder, de restringir as liberdades, têm alternativas que, por exemplo, não tinham nos anos 90, não é? Em que havia alguma pressão da parte dos Estados Unidos e das democracias europeias para haver processos de democratização. Portanto, eu acho que realisticamente temos de reconhecer que sim, que há aí um problema. Temos de reconhecer que esse problema também existe nas democracias mais consolidadas, ou seja, nos Estados Unidos tivemos um presidente, o presidente Trump, que tentou impedir, no fundo, a passagem de poder para o seu sucessor, para quem o tinha derrotado nas eleições, não é? E mesmo na Europa, temos casos, por exemplo, da Hungria do Sr. Orbán, que, de acordo com o Freedom House, já não é uma democracia plena, não é? Em que há restrições realmente à capacidade de atuação da oposição. E, portanto, essa é realmente uma questão muito complexa. Eu diria que a resposta no fundamental, para quem acredita em democracias pluralistas, é resistir a esse processo, é denunciar esse processo, é também não aceitar simplesmente as aparências, ou seja, não reduzir as democracias simplesmente à questão das eleições, mas insistir que uma verdadeira democracia pluralista tem de ter estas garantias, não é? Que a oposição se pode fazer ouvir, que tem uma real possibilidade de chegar ao poder por uma via pacífica, através de eleições, e, portanto, tudo isso é algo que se faz desde logo no próprio país, porque cada vez mais há realmente movimentos, partidos que defendem, no fundo, algum tipo de compromisso com esta ideia de democracia liberal, não é? Portanto, no fundo, uma viragem mais autoritária. E depois, a nível internacional também, por exemplo, ao nível da União Europeia, é possível, sobretudo ao nível da cooperação, eu acho que aí também temos de reconhecer que há limites. A União Europeia não pode simplesmente fazer negócios, fazer comércio, importar só de países democráticos, não é? Não podemos só importar petróleo ou gás da Noruega, também temos de ir comprar, por exemplo, se calhar a Arábia Saudita. Mas pelo menos ao nível da cooperação, da ajuda ao desenvolvimento, acho que esse pode ser um aspecto que continua a ser tido em conta, ou seja, reforçar mais, sobretudo, o apoio a países que estão comprometidos com valores democráticos, ou pelo menos a países onde não há uma violação grosseira desses valores, não é? Violações grosseiras dos direitos humanos, etc. Eu acho que objetivamente há um desafio a esses regimes, ou seja, temos, por exemplo, no caso de Portugal, um partido como o Chega diz abertamente que quer mudar o regime, não é? Que acha que o regime democrático, tal como existe desde 1976, não serve. Eles também dizem que também são democráticos, não é? Mas lá está, nós hoje em dia temos este fenómeno, que é, tirando um país como a Arábia Saudita, que continua a ser uma monarquia de direito divino, dois ou três casos, o Vaticano, basicamente todos os países dizem que são democráticos, não é? Todos os líderes organizam pelo menos eleições, não é? Agora, para mim é evidente que quando se começa a pôr em questão direitos fundamentais, valores fundamentais, já não estamos numa democracia plena, não é? Portanto, questões como liberdade de expressão, o respeito pela dignidade igual de todas as pessoas, etc. Tudo isso tem de ser, uma componente fundamental da democracia pluralista, tal como nós a entendemos tradicionalmente, por exemplo, na Europa Ocidental. E, portanto, aí eu acho que a única solução, a única defesa das democracias, ou se quisermos a sua força ou a sua fraqueza, é o apoio precisamente da população, não é? Como o próprio nome indica, em termos de etimologia, democracia significa o poder do povo, não é? Ou seja, há esta anedota, quando no final da convenção do Congresso que no fundo elaborou a Constituição Americana, perguntaram ao Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que regime é que eles tinham escolhido, e ele respondeu uma república democrática, diríamos nós hoje, se vocês a conseguirem manter. Ou seja, no fundo é essa a fragilidade da democracia. Se
uma maioria da população decide votar em alguém como o Hitler, e aconteceu na Alemanha, como nós sabemos. É muito fácil, a partir do próprio interior de uma democracia, ir destruindo essa democracia na prática. Pelo menos nestes aspectos, não é? De direitos da oposição, direitos das minorias, tratamento igual de todos, liberdade de expressão, de organização. E, portanto, aí, no fundo, a única resposta possível é temos de ser cidadãos empenhados e procurar convencer outros cidadãos de que é fundamental, por muitos problemas que o país tenha, eu acho que isso é um aspecto importante, por muitos problemas que o país tenha, do meu ponto de vista, não faz sentido apostar que uma ditadura resolve esses problemas. Porque mesmo quando falamos em questões como corrupção ou tráfico de influências, bem, os maiores exemplos disso, a nível global e com completa impunidade, são ditaduras. Mesmo na história portuguesa, eu, por exemplo, estudei bastante a história do Estado Novo. É verdade, por exemplo, que o Salazar, tanto quanto nós sabemos, não era pessoalmente corrupto. Ele não estava interessado em dinheiro, estava interessado em poder. Mas o arquivo Salazar, que eu conheço bem, está cheio de tráfico de influências. Qualquer lugar para porteiro no Tribunal de Vila Real, muitas vezes passava por um pedido ao Salazar para pôr a pessoa A ou a pessoa B. Portanto, numa ditadura não há nada mais fácil do que corrupção, tráfico de influências, todo o tipo de injustiças. Claro, isso nunca aparece porque há censura, porque os tribunais não são justos, portanto, estão ao serviço do regime, portanto, não vão condenar quem está no poder e, portanto, gera-se esta ilusão de que isso não existe, não é? A corrupção não existe, esses problemas não existem, mas isso é realmente uma ilusão. Portanto, eu acho que é um pacto faustiano, não é? Portanto, é fazer um pacto com o diabo, achar que se tivermos aqui um regime forte, ele vai facilmente resolver problemas que em muitos casos não têm soluções fáceis, não é? Portugal realmente é um país, por exemplo, que tem recursos limitados, que tem um capital humano que devia ser muito melhor e que também não consegue reter com salários como deve ser, não é? Os jovens têm muitos problemas de conseguir um emprego com um salário que seria o adequado para a sua formação, etc. Mas isso não tem, eu acho que são problemas que se têm de procurar resolver e que há aí queixas justas, mas isso não se resolve de uma forma simplista, simplesmente pondo lá um ditador que magicamente vai resolver esses problemas. O que é que se pode fazer na prática? Obviamente, uma resposta possível é dizer, bem, nós somos pessoas, uma pessoa sozinha não vai fazer grande diferença. Não é? Eu penso que mesmo isso não é verdade, ou seja, eu, por exemplo, tenho uma opção de fazer uma doação todos os meses a uma agência humanitária, por exemplo, a Unicef, que lida com crianças em situação de conflito, em muitos casos. Portanto, isso é uma coisa bastante fácil de fazer para quem tem, e não precisa ser muito dinheiro, enfim, para quem tem alguma disponibilidade financeira, acho que ainda mais fácil será, já faz alguma diferença. Portanto, acho que contribuir financeiramente é uma coisa que nós sabemos, por exemplo, em termos da ajuda em situações de emergência, o dinheiro é o mais eficaz, porque rapidamente chega lá e depois os profissionais mais próximos do local, de forma coordenada, vão usar esse dinheiro para comprar aquilo que for preciso. Portanto, isso é uma solução. Acho que outra solução muito importante é realmente a título individual. Podemos fazer pouco, mas há muitas organizações que existem e que até eventualmente, se nós quisermos, podemos criar, não é? Portanto, se há uma causa que nos mobiliza, acho que devemos procurar informar-nos o que é que existe, que organizações nacionais, transnacionais, que redes é que existem, que possam, no fundo, dar um pouco mais eco e mais eficácia à nossa ação. E, portanto, aí podemos colaborar, lá está, ou com voluntariado, ou envolvendo-nos mais diretamente, ou financeiramente. Portanto, acho que há sempre há a possibilidade de fazer coisas, não é? Portanto, acho que essa é uma questão importante e acho que as pessoas proativamente devem procurar também perceber o que é que existe. Do meu ponto de vista, por exemplo, o voluntariado será sempre mais eficaz se nós também gostarmos daquilo que formos fazer. Acho que não devemos assumir aí uma coisa de mártir, não é? Portanto, acho que devemos procurar uma área em que até podemos ter alguma formação ou algum gosto e depois procurar perceber se aí conseguimos fazer alguma coisa de eficaz em conjunto com outros, por exemplo, neste tipo de organizações ou ONGs. Portanto, acho que essa é talvez a resposta mais concreta e mais eficaz que me ocorre. Bem, eu acho que a única forma séria de fazer previsões a prazo é falar em termos de cenários. Portanto, eu acho que temos vários cenários potenciais, mas acho que pelo menos dois. Eu tendo a ser pessimista neste sentido. Parece-me que se nós olharmos para a história, nós estamos num contexto que é propenso à multiplicação de conflitos e de conflitos armados. Temos muita volatilidade económica, portanto, a globalização tem esse problema, que é facilmente uma crise contagia
da economia regional, global. Portanto, isso cria muita incerteza, muita insatisfação. Temos um processo de transição de poder, temos novas grandes potências a surgir, como a China, por exemplo, ou a tentar ressurgir, como a Rússia, potências regionais, como o Irão. E, portanto, também sabemos historicamente quando isso acontece, isso leva sempre a conflitos com as potências que são tradicionalmente dominantes, neste caso, por exemplo, os Estados Unidos. Um, e, portanto, eu acho que a tendência, infelizmente, é para haver mais conflitos. E acho que isso está a ser confirmado pelas estatísticas. Se nós vimos, por exemplo, o anuário anual da Warm Conflict Survey, que vai mapeando, contabilizando os conflitos, realmente é uma das tendências que eles identificam. Aliás, chegou agora há poucas semanas, da, da continuação da tendência para o aumento do número de conflitos armados a nível global. Portanto, eu acho que essa tendência é provável. Apesar de tudo, eu acho que isso não quer dizer que não se possa fazer nada. Ou seja, e aí parece-me importante, por exemplo, as eleições norte-americanas, ou as eleições em vários países europeus, mas sobretudo nos Estados Unidos. Do meu ponto de vista, uma reeleição de Trump, por exemplo, tornaria muito mais provável um mundo muito mais caótico e conflituoso nos próximos anos, pela própria personalidade do presidente, porque significaria provavelmente uma retirada dos Estados Unidos de uma série de compromissos que iam criar vazios que seriam propensos depois à multiplicação de conflitos. Portanto, acho que se, por exemplo, Trump perder, se a nível de várias eleições que temos este ano, se no fundo pessoas comprometidas com valores democráticos, com procurarem soluções pacíficas de compromisso, se vencerem, por exemplo, nos Estados Unidos o Biden, mas outros, podemos ter um cenário um pouco mais otimista, em que pelo menos estas tendências eventualmente se mantêm, mas mais contidas e com algum esforço para a gerir a um nível que não seja de uma escalada completamente descontrolada, por exemplo, inclusive com o risco de um conflito direto entre a China e os Estados Unidos.